Teu amor insiste em me chamar. Vem, renova o meu interior. Reacende a chama do primeiro amor. Quero olhar minhas guerras e ver o Salvador vindo águas agitadas. Vou com ele andar, encarar o impossível, na certeza que Deus pode mais. Ajuda minha fé, segura minha mão, me ensina a viver, vencendo pra vencer. Confio em ti, me entrego a ti, Jesus, meu Deus pode. Deus pode fazer muito mais. Como posso não crer ou duvidar, se o teu amor insiste em me chamar? Vem, renova o meu interior. Reacende a chama do primeiro amor. Quero olhar minhas guerras e ver o Salvador vindo águas agitadas. Vou com ele andar, encarar o impossível, na certeza que Deus pode mais. Ajuda minha fé, segura minha mão, me ensina a viver, vencendo pra vencer. Confio em ti, me entrego a ti, Jesus, meu Deus pode. Deus pode fazer muito mais. Glória. Aleluia. Somente crer que o deserto vai florescer. Somente crer que o deserto vai florescer. Ajuda minha fé, segura minha mão, me ensina a viver, vencendo pra vencer. Confio em ti, me entrego a ti, Jesus, meu Deus pode. Deus pode fazer muito mais. Ele pode, meu Deus pode. Deus pode fazer muito mais.
Glória a Deus, amados. Pode se sentar. Como eu estava dizendo no início do culto, ontem nós tivemos aqui uma noite de louvor e adoração. Foi uma grande bênção. Tivemos aí alguns adoradores, o Levita Alex Salles, tivemos a pastor Rina Bernardes, tivemos a Levita Ana Carolina, a pastora Carla Culano. Tivemos uma noite de adoração, a Duda. Ontem foi o louvor que caiu do céu, né? Assim, o céu se abriu, nós vimos aí sinais acontecendo. Tivemos também aí o evangelista Washington, também louvando a Deus, o pastor Israel também conosco. Foi bem. Nós fizemos essa noite de louvor na garagem. Colocamos todo um monte de TNT escuro lá, tampamos, né, a nossa garagem, talvez. Aí fizemos lá na garagem. Aí o pessoal falou assim: por que você não passa o culto para a garagem? Porque não tem condições. Ali nós precisamos arrumar muitas coisas para poder ficar agradável, né? Então, não tem como, por enquanto. Mas, quem sabe depois, né, a gente dá um jeito. E também é que o espaço é maior, né? Lá embaixo é meio apertadinho. Eu quero ministrar para vocês a palavra, rapidamente, de oferta, que está lá escrito no livro de 1 Samuel, capítulo 2, verso 1 em diante. Diz assim a palavra: Então Ana orou, dizendo: O meu coração exulta no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca dilata-se contra os meus inimigos, porquanto me regozijo na tua salvação. Ninguém há santo como o Senhor. Não há outro fora de ti. Não há rocha como o nosso Deus. Não faleis mais palavras tão altivas, nem saia da vossa boca arrogância, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por ele são pesadas as ações. Os arcos dos fortes estão quebrados, e os fracos são cingidos de força. Os que eram fartos se alugam por pão, e deixam de ter fome. Os que eram famintos, até a estéril teve 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraquece. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer ao céu e faz subir dali. O Senhor empobrece e enriquece, abate também exalta. Levanta do pó o pobre, do monturo eleva o necessitado, para os fazer sentar entre os príncipes, para os fazer herdar um trono de glória. Porque o Senhor são as colunas da terra, sobre elas pôs ele o mundo. Ele guardará os pés dos seus santos, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados, desde os céus trovejará contra eles. O Senhor julgará as extremidades da terra, dará força ao seu rei, exaltará o poder do seu ungido. Então Eucana se retirou a Ramá, a sua casa. O menino, porém, ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Amém. Ana era uma mulher estéril. Ela não podia gerar filhos. Ela era uma mulher que sofria com essa situação. Naquela época, nós vemos que quem conhece um pouquinho da Bíblia sabe que naquela época era vergonhoso para as mulheres não gerarem filhos. Hoje é livramento, né? Por conta das situações em que o mundo está, né? Saúde precária, sistema governamental falido em todos os cantos do Brasil. Nós não podemos dizer que o nosso país é um país que está bom. Não, nosso país está péssimo. Não só na cidade de São Paulo, na cidade de Guarulhos, como em todo o nosso
país, nós conseguimos ver situações que aflige os necessitados. As pessoas ficam doentes, não tem um sistema de saúde que seja bom. Nós vemos um verdadeiro caos. Quando as pessoas falam para nós, né, para quem tem convênio, por exemplo, como eu, falam assim, está um caos o Sistema Único de Saúde. Aí você fala assim, será que essa pessoa está falando isso mesmo? Você acha que ela está exagerando. Mas quando você entra lá, literalmente no inferno, porque é o inferno, né, presbítero? Você vê uma situação de calamidade, aonde as pessoas, muitas vezes, não tem nenhum local digno para sentar. E aí você fala assim, como que eu vou gerar um filho com o Sistema Único de Saúde desse jeito? E aí, o que acontece? Eu lembro quando a minha filha nasceu, eu não tinha convênio. E ela nasceu no Hospital Estela Maris. E na época, eu posso dizer para vocês que foi um verdadeiro caos. Porque eu lembro que muitas mulheres não tinham leito para ficarem. E muitas ficavam no chão, tendo dores de parto. Literalmente jogadas. Algumas, depois que tinham bebês, como no meu caso, que estava numa situação grave, de ter tido uma pré-eclâmpsia, conseguiam leito. E as que não estavam em estado tão grave assim, eles deixavam no canto do hospital, no chão. Para pegar o quê? Uma bactéria hospitalar, coisas do gênero. Então, eu estou fazendo essa analogia, esse comparativo, para vocês entenderem. Naquela época era vergonhoso a mulher não ter filhos. Hoje, como eu disse, é livramento. Para uma mulher hoje ter filhos, ela tem que ter um excelente convênio. Porque se ela tiver no Sistema Único de Saúde, Deus abençoe que ela tenha um parto bom. Mas ela corre um sério risco de não ter um parto excelente. E nós, infelizmente, vemos que naquela época, Ana não tinha filhos. E Penina era sua rival. Era a outra mulher do seu esposo, Eucana. E uma ficava irritando a outra. Agora pense vocês serem casadas, seu marido te amar. Só que naquela época eles podiam ter outras mulheres. Aí a outra fica bem feita. Eu tenho filho, um monte de filho, você não tem nenhum. Sua seca. Mais ou menos assim, entende? Então, o que acontece? Ana se desesperou. Mas o desespero dela levou a uma atitude. A atitude de gerar uma fé. E a fé dela, ela fez um voto ao Senhor. Senhor, se atentamente o Senhor me ouvir, atender a minha oração e me der um filho, esse meu filho vai servir ao Senhor. E vai ficar no seu templo, te servindo. Muitas mães hoje são super protetoras, né? Meu filhinho não, imagina. Eu vou deixar meu filho na igreja todos os dias servindo a Deus? Não vou deixar não. É meu filho. Eu vou limpar ele, passar talquinho pompom, colocar um cheirinho. Eu vou dar aquelas mordidas nele, que é que nem a apóstola gosta de dar umas mordidas nos sobrinhos. Na minha filha, coitada, quando ela era criança, altas mordidas. Mas era minha filha. Os meus sobrinhos foram carimbados. Por quê? Porque nós, quando somos mães ou então tias, nós temos esse amor grande. E por ter esse amor grande, Ana quis fazer esse voto para ver se Deus ia atender a oração dela.
Muitas vezes na minha vida eu fiz votos ao Senhor por situações que eu me encontrava desesperada. Houve uma certa época que eu estava desempregada, porque a nossa filha era muito pequena. E eu também vou falar a verdade, na época eu não estava muito afim de trabalhar não, porque eu queria cuidar da minha filha, né? Mas o apóstolo estava desempregado, então eram 2 desempregados. Então eu falei, Senhor, eu vou fazer um voto a Ti. Se o Senhor me deu um emprego, eu vou entregar o meu primeiro salário. Gente, vocês pensam como é difícil você cumprir um voto desse. Estava muito tempo desempregado. Eu e o apóstolo só fazendo biquinho. Eu pegava essa Renato Maia com meu carrinho e meu isopor, colocava um monte de lanche natural, eu e ele, íamos lá na Secretaria do Meio Ambiente vender lanche natural. Você lembra disso? Ou então eu fazia marmitex, eu posso ir entregar com a bicicletinha dele, as marmitex. Mas chegou uma época que o gás da cozinha acabou para fazer a marmitex. E você faz marmitex como sem gás? Aí não dava. Aí eu falei assim, agora eu vou fazer lanche natural, pelo menos não vai gás. Aí fazer o lanche natural, fazer o chocolate, fazer um monte de coisa. Para se virar e vender. E eu e ele, nós se virávamos. Mas eu falei, Senhor, isso não dá mais. Nós precisamos de emprego. Então eu fiz um voto a Deus, que se Ele me preparasse um emprego, eu entregaria o primeiro salário. Aí eu fui incendiar os currículos, né? E eu lembro que no primeiro dia que eu saí para entregar currículo, de fato, mesmo, levantei cedinho e fui. Eu consegui um emprego maravilhoso na Avenida Paulista. E aí eu falei, que bom, né? Esse emprego era um salário bom, tinha ônibus fretado, tinha benefícios. Eu falei, minha filha, agora fica com quem? Aí fica com titia, fica com vovó, que mima mais que mãe, né? Aí tudo bem, eu fui trabalhar. Quando eu recebi aquele primeiro salário, eu entreguei todinho ao Senhor. Cumpri o meu voto. Porque a palavra do Senhor fala que quando você votar, você não pode tardar em cumprir. Aí eu entreguei. Passado alguns dias, Deus me deu uma estratégia. Eu comecei a vender trufa no serviço. Então eu chegava do meu trabalho, eu ficava fazendo trufas, eu levava o isopor lotado de trufas e eu vendia todas as trufas do trabalho. Deus me honrava. Ao ponto que quando eu saí de lá, o Senhor em seguida me preparou uma situação para que eu começasse a trabalhar na rede estadual. Isso, estou na rede estadual até hoje. Eu entrei no ano de 2000, nós estamos em 2024, são 24 anos na rede estadual. Porque Deus agiu em meu favor e atendeu a minha oração por conta de um voto. Ana teve a sua oração respondida por conta de um voto. Ela foi honrada e o Senhor a abençoou, dando Samuel. E ele ficou lá servindo ao Senhor no templo, porque Ana cumpriu o voto que ela fez ao Senhor. Depois disso, Ana teve mais filhos e filhas, e o Senhor realmente cerrou a madre dela. Então, nessa noite, nesse mesmo momento, eu quero que você que está aí nos assistindo, nós temos uma chave Pix. Se você está aqui e deseja ofertar na chave Pix, a nossa chave Pix é 712@gmail.com. 712@gmail.com. Perdão, gente, é que eu não decoro ainda. Mas a minha, 712@gmail.com. Oh, meu Deus, de novo, errei. 712@gmail.com. Vai ficar na descrição do vídeo. Se você deseja ofertar, me chame também, que eu também te passo o QR Code para você ofertar. Se você está aqui e deseja ofertar, levanta a sua mão. Nós vamos entregar o envelope. Presbítero, se entrega, por favor. Aí nós vamos ofertar ao Senhor.
Vamos ofertar essa noite, porque o Senhor vai nos honrar. E hoje nós teríamos aqui a pastora Carla ministrando, mas ela também mandou mensagem hoje dizendo que ela está enferma. Nós vamos orar também depois por ela também, amém? Porque o Senhor vai abençoar. Então hoje vou chamar o apóstolo Douglas. Ele vai trazer para vocês também hoje uma breve palavra. Porque nós também temos aí um compromisso de fazer uma visita no hospital. Erga o seu envelope e vamos orar. Amém? Seu envelope para o céu, vou te abençoar. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo, Senhor, cada pessoa que está te entregando uma oferta, cada um que está fazendo um voto ao Senhor. Prospera, abençoa, Senhor, cada filho teu, Pai, em nome de Jesus, que está te entregando essa oferta. Meu Deus, prospera 30, 60, 100 por um. Que eles possam se assentar nos melhores lugares da terra. Senhor, que aqueles que não têm faculdade ainda e desejam fazer, abre portas, prepara bolsas. Em nome de Jesus, aqueles que têm desejo de ter suas casas prósperas, pagar as suas contas, prosperar, Senhor. Em nome de Jesus, atenda o desejo do coração. Em nome de Jesus Cristo, eu creio no milagre. Abençoa os teus filhos nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Pode ofertar. A presbítera Adriana vai recolher. Amém? Deus abençoe vocês. O apóstolo Douglas está com oportunidade da palavra. Sempre. Glória a Deus, amém. Deus abençoe a todos. Vocês que nos assistem aí nas redes sociais, por todo o Brasil e por todas as partes do mundo, compartilhe essa live, porque muitas vidas têm sido alcançadas, têm sido libertas, têm sido atingidas pelo Evangelho, em nome de Jesus. Nós estamos aqui há mais de 2 anos pregando o Evangelho aqui, né? Aqui, só aqui, fora o resto que a gente já faz, né? Então, eu quero que você também compartilhe, você oferte, que você vai ser abençoado em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Vou falar com vocês sobre, lá no livro de João, deixa eu colocar aqui, sobre quando Jesus, ele foi indagado pelos fariseus, né? E que ele trouxe uma palavra para eles, e eles não compreenderam qual que era a palavra ao qual ele estava ministrando, né? Então, ele estava dizendo que ele era o Filho de Deus, porém os homens que estavam ali, eles não estavam compreendendo aquele vocabulário dele, não estavam entendendo o que ele estava dizendo, né? Jesus ele estava defendendo a sua missão e a sua autoridade espiritual, né? Então, ele chegou dizendo para eles assim, ó, vou retirar-vos de vós, vou retirar-me de vós e me procurareis, mas perecereis no vosso pecado, para onde eu vou, vós não podeis ir. Então diziam os judeus: terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Porque dizia isso, para onde eu vou, vós não podeis ir? Então, ele estava usando uma linguagem espiritual, eles não entendiam. Eles achavam, será que Jesus ele vai se matar, ele vai se suicidar? E ele continuou dizendo ali, ó, vós sois cá de baixo, e eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, e eu deste mundo não sou. Ele estava falando sobre a sua identidade espiritual, dizendo que aqueles homens, né, eles só entendiam as coisas da terra, né, só entendiam as leis da terra, eles não entendiam as leis do Espírito. Ele continuava dizendo assim: por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes
que eu sou, morrereis em vossos pecados. Então, você pode ver que no Antigo Testamento, o próprio Deus, quando Moisés perguntou o nome dele, ele falou assim, eu sou. Amém? E o próprio Jesus aqui, ó, mostrando que Deus Pai e Deus Filho são um. Ele diz, eu sou. E quando ele disse isso daí, o pessoal lá ficou indignado. Então ele perguntava, quem és tu? Respondeu-lhe Jesus. Que é desde o princípio que vos tenho dito. Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. E eles, porém, não atinaram o que lhes falava do Pai. Ou seja, eles não tinham um discernimento espiritual. Eles não tinham uma sensibilidade do Espírito, né, para entender o que ele dizia. Né? Eles disseram, pois Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. Ele novamente dizendo a sua identidade, eu sou o próprio Deus, eu sou o Criador, né? Que nada faço por mim mesmo, mas faço como meu Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo e não me deixou só porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dito essas coisas, muitos creram nele. Depois Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permaneceres na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Então, para que você possa ser um discípulo de Cristo, você tem que permanecer na palavra dele, né? E hoje em dia, o que mais as pessoas fazem, elas não permanecem na palavra, elas permanecem nos costumes da religião, nos costumes do mundo, elas permanecem em tudo que acontece, tipo de situação, menos na palavra, né? Aí elas criam seitas, heresias, elas criam doutrinas, criam dogmas, criam regras, né? Todo tipo de regra, e aí a pessoa, para se enquadrar naquele grupo religioso, tem que estar dentro daquelas regras. Então, Jesus ele estava dizendo que aquele que crer nele e conhecereis a verdade vos libertará. Ele estava falando, sabe do que aqui? A libertação do pecado, das prisões do pecado, né? Só que porque o ser humano, quando ele nasce, ele já nasce no pecado, né? Ele já nasce nas cadeias do pecado. Aí eles responderam, somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizeis sereis livres? Eles não estavam entendendo isso daqui. Eles achavam que, como eles seguiam a Torá, seguiam Abraão, eles achavam assim, não, nós somos livres, né? Só que Jesus estava se referindo à prisão do pecado, né? Que a permanência na prisão do pecado que leva a pessoa à morte, né? E que leva a pessoa para o inferno. O que leva a pessoa para o inferno? É quando ela está na prática do pecado. Quando ela vive praticando contumazmente o pecado, sabendo que aquilo vai trazer uma consequência para ela. E aí Jesus respondeu assim, ó, em verdade vos digo que todo que comete pecado é escravo do pecado, né? Ele não está querendo dizer aquele pecado que a gente pratica, né, involuntariamente, mas aquele que você pratica, entendeu, sabendo que é errado e você não faz o mínimo de esforço para sair dele. Você não se esforça para se libertar dele, ok? Então, é aquela pessoa que ela se amolda, ela se acostuma naquela prática do pecado. Ou seja, para ela é confortável estar ali, para ela é uma zona de conforto estar naquela situação, né? Então ela não busca se esforçar para se libertar, ela não busca um esforço da parte dela, né? Ela se acomodou ali, ela puxou o freio de mão e acha que está tudo bem, está tudo certo, estou na graça, né? Eu estou na hipergraça, então eu posso fazer o que eu quero, que o meu nome está escrito no livro da vida, aí quando eu morrer está tudo certo. Só que aí que está o grande número das pessoas. Ele falou assim, que a pessoa ela morreria porque ela seria escrava do pecado. O escravo não fica sempre na casa. O filho sim, para sempre. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele está falando que aqui, se realmente Jesus te libertar, você vai ser livre. Só que acontece, quando você é livre da escravidão do pecado, o que acontece? Você tem que conservar a sua liberdade, a sua salvação. Mesma coisa, a pessoa que pratica um crime, né?
e ela tem a sua liberdade condicional, ela tem que conservar aquilo para não voltar a ser presa, né? E a mesma coisa, quando Jesus ele te liberta das cadeias de qualquer situação de pecado, muita gente sabe o que faz, ela volta para aquela situação, ela remonta de novo, né, aquela situação de pecado, ou seja, ela volta novamente a viver aquilo, e as práticas dela se tornam piores do que as anteriores, porque ela está remontando novamente aquilo que tinha sido tirado por Jesus, ao qual ele libertou. Ela procurou novamente aquela situação, e muita gente faz isso, muita gente procura novamente voltar àquela condição do pecado, né? E ele continuou dizendo assim, ó: e bem seis que sois descendências de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Então, ele estava querendo dizer que a palavra dele não estava entrando neles, só que eles preferiam ficar ali na religião abrâmica ali, na religião da Torá. Então eles não estavam deixando aquela palavra entrar no coração deles, eles estavam com o coração endurecido. E eu falo as coisas que vi junto a meu Pai. Vós, porém, fazeis o que viste em vosso Pai. Então, lhe responderam: nosso pai é Abraão. E eles insistiam, né? Eles não queriam ter Deus como pai, eles queriam ter Abraão como pai. Eles tinham aquela insistência. E Jesus dizendo para ele: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Então ele estava querendo dizer assim: se vocês são filhos de Abraão, nem as obras de Abraão vocês praticam, né? Por quê? Porque vocês querem me matar. Eles estavam querendo ali matar Jesus. Então o que dizia na lei natural? Era para matar alguém? Não. Mas agora procurais matar-me, a mim, que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. E assim não procedeu Abraão. Vós fazei as obras do vosso pai. Disseram: nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. E replicou Jesus: se fosses de fato vosso pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus, aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão? Porque não compreendeis a minha linguagem? Porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Eles eram incapazes de ouvir a palavra dele, porque eles colocaram, digamos assim, anticorpos, né, religiosos contra a palavra espiritual. Então, o que acontecia aqui? Eles não queriam aceitar, vamos dizer assim, entre aspas, uma doutrina nova que o próprio Deus estava dando para eles, né? Jesus estava trazendo as boas novas para eles, enquanto eles estavam presos lá na letra da lei. Eles estavam na regra, na lei, na regra. Então eles estavam presos na regra. Então eles queriam andar pela regra da lei. Só que Jesus, ele falou assim, que vocês não estavam compreendendo. E quando a gente fica preso na regra, sabe o que acontece? Você fica cego, surdo, insensível ao mover do Espírito Santo. E aí quando Deus manda você fazer alguma coisa, você fala: pera aí, isso não é de Deus não, né? Isso deve ser do diabo. E muitas vezes a gente tem essa resistência de querer não aceitar uma direção de Deus. Porque às vezes o Espírito Santo te dá uma direção e você fica teimoso, você fica resistente, né? Você cria uma blindagem de resistência contra a palavra de Deus. E muita gente faz isso. Ela quer se blindar contra a palavra de Deus, que quer trazer libertação para ela, porque ela tá na sua conveniência religiosa. E aí ele fica dizendo aqui, ó, olha só que Jesus falou assim: por eles serem incapazes de ouvir a palavra de Deus, olha como ele pegou pesado com eles. Falou assim: ó, vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. E ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence, quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por qual razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as minhas palavras, as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Então ele chamou eles, sabe do quê? Filhos do diabo. Nem filhos de Abraão ele chamou. Por quê? Porque chamou eles de filhos do diabo?
Porque eles queriam matar Jesus. E qual que é a missão do diabo? É matar, roubar e destruir. Essa é a missão dele. Então eles estavam, entre aspas, ali na missão do inferno, né? Eles queriam matar o Jesus porque ele estava trazendo uma doutrina que para eles não aceitavam. Então, qual que era a reação deles? Eles queriam rechaçar aquela nova doutrina com o quê? Com uma reação agressiva, uma reação violenta. Então eles queriam logo partir para destruir aquilo ao qual eles não compreendiam. E isso é inerente do ser humano, né? Quando o ser humano descobre alguma coisa nova, né? Qual que é a primeira tendência do ser humano? Eu vou destruir aquilo porque eu não conheço, eu não tenho conhecimento. Então o ser humano tem isso aí, infelizmente. E aí eles continuaram, né? Pois os judeus lhe disseram: porventura não temos razão em dizer que é samaritano e tens demônio? E olha só, ainda chamou Jesus de endemoniado ainda. Ele falou assim: você é samaritano e você tem demônio. Então eles não estavam compreendendo aquela palavra de Jesus. Ele falou assim: Jesus, você é um endemoniado. Você tem demônio, Jesus. E o próprio Jesus falou assim: mas vocês são filhos do diabo. Então eles ficaram muito irritados, né? E replicou-lhe Jesus: não tenho demônio, pelo contrário, honro ao meu Pai e vós me desonrais. Eu não procuro a minha própria glória, minha própria glória, a quem a busque e a julgue. Em verdade vos digo, se alguém guardar as minhas palavras, não verá a morte eternamente. Então, as palavras de Jesus que traz a eternidade é a palavra de Jesus que livra você da morte espiritual. Porque tem dois tipos de morte: tem a morte física e tem a morte espiritual, né? Então a pessoa, antes dela entrar na morte física, ela já tem que estar com a sua vida, vamos dizer assim, o seu passaporte carimbado para salvação. Por quê? Porque depois que morrer aqui não tem mais volta. Aí vai ter a segunda morte, que é a morte espiritual. Então ele estava dizendo assim: se você permanecer na minha palavra, você tem a eternidade. E muitas pessoas estão deixando a eternidade para quê? Para seguir uma doutrina, uma religião. Ah, pode isso, não pode aquilo. Ah, se fizer isso não faz parte do grupo religioso e não sei o quê. Então, a gente vê muito disso nos dias de hoje, né? Às vezes a pessoa não consegue ficar num determinado ministério porque tem muita regra, porque tem muito pode e não pode, muita proibição, coisas que não tem embasamento bíblico, coisas que não tem fundamento, quer proibir as pessoas de tantas coisas, né? Ou coloca tantas imposições, e a pessoa não acaba vivendo o verdadeiro evangelho e acaba deixando perecer na vida dela a palavra de Deus. E ele seguiu dizendo, né? Agora estamos, olha só o que eles disseram, ó, depois que Jesus falou sobre quem guardar a palavra dele terá a eternidade, olha o que eles falaram: agora estamos certos que tens demônio. Chamou ele de endemoniado de novo. Olha lá: Abraão morreu e também os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente. Aqui eles não estavam entendendo que da morte espiritual que Jesus estava falando, né? Eles achavam que, Abraão morreu, os profetas morreram e só você vai ser o bonitão que vai ficar vivo, né? Eles não estavam entendendo ainda. És maior que Abraão, nosso pai, que morreu? Também os profetas morreram? Pois quem te faz ser? Ou seja, quem é você? Quem você pensa que você é? Né? Aí ele falou assim: você está achando que você é maior que Abraão, nosso pai? Você está se achando, Jesus? Você está se achando melhor que os profetas? Né? Então, para vocês verem como eles não estavam entendendo nada. Eles não estavam compreendendo nada. E aí seguiu, né? E respondeu Jesus: se me glorio a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai. Pois qual de vós dizeis vosso Deus? Entretanto, vós não tendes conhecido, eu, porém, o conheço. E se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentirosos. Mas eu o conheço e guardo a palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, e viu e regozijou-se. E perguntaram os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Olha só, Jesus está falando aqui, porque o evangelho é pregado desde o início de Gênesis, né? O evangelho, Jesus ele foi anunciado desde o começo, né? Quando ele começou a ser anunciado,
Que o Senhor falou assim, ó, para a serpente, vai nascer um que vai pisar, ele te morde o calcanhar, mas vai nascer um que vai esmagar-lhe a cabeça. Estava falando de Cristo, estava pregando Jesus Cristo. Eles achavam que, pô, Jesus, você não tem nem 50 anos, pô. Se você está falando que você conheceu Abraão, você voltou no passado, você é louco da cabeça, o que é? Por isso que a gente chama você de endemoniado. Então eles não entendiam e não compreendiam a linguagem espiritual dele. E continuavam dizendo, e Jesus, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Né? O eu sou, o Criador da eternidade. Então para finalizar, olha o que eles fizeram: pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou deles do templo, e saiu do templo. Sabe onde Jesus estava? Ele estava no templo, na igreja. E aí os caras pegaram pedra porque ele apedrejar ele. Porque a verdade, sabe, era que nem comichão nos ouvidos dele. E a palavra de Deus fala que nos últimos tempos, as pessoas teriam comichão nos ouvidos e não suportariam a sã doutrina. O que é a sã doutrina? É a palavra sadia, é a palavra verdadeira que traz a libertação. Então muitas pessoas preferem ficar confortáveis na sua religião por conta de quê? De dinheiro, de status social, de ter uma posição política, uma posição social na sociedade, de ter um status nas respectivas religiões grandes, de ter status políticos, financeiros, na mídia. Então a pessoa prefere ficar sabendo que ele vai se perder lá na frente, ele prefere ficar naquela condição, porque ele prefere agradar a homens que agradar a Deus. Então por isso que muitas pessoas elas não estão nas igrejas, sabe por quê? Ela fala, todo pastor é ladrão, e não sei o quê. Aí que o fulano só pensa em dinheiro, o fulano monta igreja por causa de dinheiro. Aí o cara isso, o cara aquilo. Sabe por quê? Porque tem muita gente que é assim. E infelizmente está na mídia, está na televisão, e só quer dinheiro, né? Só quer, sabe, um status. Porém, aí as pessoas ficam céticas e duras de coração. E aí quando elas ouvem uma palavra genuína, elas se blindam contra aquilo. Elas se fecham contra o verdadeiro evangelho e acham que todo mundo é igual. Aí generaliza, né? Onde tem uma maçã podre, acho que o barril inteiro é podre. Aí quer generalizar tudo. Todo mundo é igual. Não é todo mundo igual, né? Não são todos iguais. Tem pessoas que têm seriedade, que têm um compromisso com Deus, né? Então, o que aconteceu? E aí Jesus falando essas coisas, quando ele disse novamente que eu sou o próprio Deus, aí eles não suportaram e eles queriam apedrejá-lo dentro do templo, né? E é o que a gente vê muitas vezes. Às vezes a pessoa, Deus está usando determinada pessoa e outras se levantam contra, né? Outras ficam enraivecidas porque vê o milagre na vida da pessoa. Tem pessoa que não suporta ver o milagre da outra. Tem pessoa que tem inveja da outra dentro da própria igreja. Por quê? Porque ela ainda está no plano terreno, ela está no plano carnal, ela não se converteu. Ela apenas tem uma religião, né? Ela não tem Jesus como Salvador. Ela não vive os milagres, ela não manifesta os milagres, mas ela manifesta o quê? O conhecimento religioso dela, a teologia religiosa dela. E aí o que acontece? Ela parte e rechaça tudo que é espiritual. Tudo que tem cunho espiritual, ela rechaça, ela fala, não, isso é do diabo, né? Por exemplo assim, se ela vai num lugar, aí vê o pastor curar uma pessoa, né? Usado pelo poder de Deus, a pessoa tem a perna mais curta que a outra, a perna volta ao normal, o câncer é curado na hora, a pessoa volta a enxergar, ela vai falar, não, aquele cara tem demônio, entendeu? E não é isso, porque o Senhor fala que o Senhor ele operaria com sinais, prodígios e maravilhas. Então a igreja apostólica tem essa unção, esse poder. A pessoa vai entrar aqui enferma, vai ser curada, o câncer vai desaparecer, a pessoa vai entrar cega aqui, vai sair enxergando, vai sair paralítica, vai sair andando, porque Deus ele tem operado. Só que tem pessoas que ainda não entendem isso, elas querem atribuir algo, a obra do Espírito, aquilo que é do diabo, para o diabo. Como se o diabo tivesse alguma coisa, ele não tem nem a chave dele, porque Jesus tirou das mãos dele essa chave, essa autoridade dele. Então, o que eu quero dizer com vocês com toda essa explanação, para que você tenha um coração sensível à voz de Deus, para que você passe a crer no Evangelho de Cristo, passe a crer na palavra, que
que você tenha uma sensibilidade quando o Espírito Santo falar com você e falar alguma coisa que você não entenda, né? Que você não fique se blindando e rechaçando aquilo, né? Repelindo, mas que você procure entender qual que é aquele propósito para a tua vida. Porque Deus tem um propósito específico para cada um de vocês, para cada um que me assiste. Então, muitas vezes você não vive o milagre de Deus porque você se prende ali. Você fica preso na sua doutrina, preso na sua religião, você fica preso na sua, como é que eu vou dizer assim? No seu costume, né? Eu morri assim, eu vou ser assim, vou continuar sendo assim, né? Então a pessoa, ela se amolda àquele sistema religioso e quando o Senhor, ele quer ter um particular com aquela pessoa, ele quer trabalhar com ela se esquiva. Ela acha, não posso sair de onde eu estou. Por quê? Eu não posso não, porque Abraão é meu pai. Eu não posso abandonar o meu clero, abandonar a minha, a minha, como é que é lá, o meu grupo religioso. Por quê? Não posso. E Jesus, ele falou assim, aquele que quiser seguir-me, né, carregue a sua cruz e venha. Ele vai aborrecer pai, mãe, filho, vai aborrecer marido, esposa, ou seja, o que quer dizer? Que vai colocar primeiramente a obra de Deus. E muitas pessoas, elas são infelizes na vida sentimental por conta disso, porque elas buscam apenas uma situação a qual ela quer ser feliz aqui no plano terreno, mas ela não busca primeiramente o reino dos céus. A palavra de Deus fala assim, buscar primeiramente o reino dos céus e as demais coisas eu vou acrescentar. E as pessoas estão invertendo tudo isso. Por isso que ela enfrenta tanta guerra na vida sentimental, tanta guerra na vida financeira, tanta guerra na vida espiritual, tanta guerra na família. Por quê? Porque ela ainda não compreendeu essa palavra. Quando você entender que você tem que priorizar a obra de Deus na tua vida, entendeu? Priorizar a obra de Deus não é que você vai ser um fanático bitolado, não é isso que eu estou querendo dizer. Entendeu? Mas você priorizar Deus na tua vida. Não colocar o filho no pedestal, colocar o marido no pedestal, colocar o dinheiro, o carro, a carreira, a casa, o ministério no pedestal. Não. Você tem que ter Deus como no altar do seu coração. Ele tem que primeiramente estar no seu coração. E você tem que ser sensível. Senhor, para onde que eu vou? Né? Se Deus falar para você sair de onde você está, você sai. Se Deus falar para você tomar um outro rumo, tome outro rumo. De acordo com a palavra do Senhor. Amém? Então você tem que ter essa sensibilidade. E muitas pessoas perdem grandes oportunidades na vida porque elas ficam presas naquilo que elas aprenderam desde o início. Elas ficam presas, né, naquela religião ao qual ela fala assim, não, eu nasci assim, vou morrer assim. E ela perde aquela oportunidade, né, de ser a flecha que vai mais longe, de ser aquele ao qual o Senhor vai usar, né, num plano espiritual maior. Aquela que o Senhor vai fazer, sabe, e mais profunda. A pessoa quer ficar no raso. Sabe aquela palavra? A água até o tornozelo, até o joelho, que o profeta fala, até os lombos, né? A pessoa ela se contenta com a água até a canela. Tá bom aqui, não quero mais saber disso, né? Ela não quer ir mais profundo, ela não quer ter um compromisso, ela não quer buscar um compromisso verdadeiramente com o Senhor. Então, eu falo para você essa noite, tenha um compromisso com Deus, sabe? Se abra para o novo dele, se abra para aquilo que ele quer fazer na tua vida, independente da sua idade, independente do seu estado emocional, independente do seu estado econômico, do seu estado, eu não tenho estudo, eu não sei, não interessa. A chamada de Deus é individual para cada um. Entendeu? A chamada de Deus, ela independe da sua condição atual. Se você é letrado ou não, se você tem estudo ou não, se você tem dinheiro ou não. Entendeu? Jesus, ele não está procurando pessoas formadas, ele está procurando pessoas para ele formar no Espírito. Então você tem que ter essa abertura. Enquanto a sociedade fora pode te rejeitar, o Senhor não te rejeita. Deus nunca vai te rejeitar. Amém? O homem pode te rejeitar, mas o Espírito Santo não te rejeita. Por isso que você está aqui me assistindo, você está aqui me ouvindo aí na rede social, porque o Espírito Santo não te rejeita. Entendeu? A boa nova para você hoje é: Deus, ele nunca te abandonou. É o contrário, é você que abandona ele. Então não abandone aquele que não te abandona. Porque a tendência é assim, a pessoa, quando ela passa uma guerra, uma luta na vida dela, sabe o que ela faz? Ela quer
se recolher, ela quer se isolar, ela quer sair da presença de todos, até de Deus. Ela quer se enfiar numa caverna, ela quer se matar. Então, sabe o que você tem que fazer? Se aproxime daquele que se aproxima de você, aquele que tem a solução para os seus problemas, que é Jesus. Então como ele falou aqui, ó, né? Que ele, quem permanecer na palavra dele, vai ter eternidade. Então não fuja do chamado, não fuja da palavra dele, mas se aproxime dele, vai em direção dele. Vai em direção a ele, que nem ele falou para o profeta: a quem enviarei eu? Seja você o primeiro a dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Em nome de Jesus. Eu espero que você tenha compreendido, né? Foi meio complexo o que eu falei aqui, mas a palavra, ela quer dizer isso. Aqueles homens, eles não entendiam a mensagem espiritual que Jesus trouxe, né? Que hoje você possa abrir o seu coração, sua mente, para que você possa entender a chamada de Deus na tua vida, entender, sabe, aquilo que o Espírito Santo quer para a tua vida. Também fecha os teus olhos, apresenta a tua vida diante do Senhor, e você vai pedir perdão ao Senhor por toda oportunidade que um dia Deus te deu e você perdeu essa oportunidade, né? Porque às vezes nós perdemos tantas oportunidades em nossas vidas porque nós achamos que é errado, mas o Espírito Santo estava guiando a tua vida. Senhor, visita cada um aqui esta noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, cada um aqui esta noite, o Espírito Santo de Deus, Pai, o Senhor venha, Pai, transformar cada vida aqui. Que eu possa tirar toda a dureza do coração, toda a insensibilidade. Que eu possa mostrar a cada um aqui, Pai, a sua boa e perfeita vontade. Mostrar para cada um aqui, Pai, o plano maior que o Senhor tem para cada um aqui esta noite. Porque cada um aqui tem um chamado, cada um aqui tem uma marca, cada um aqui tem uma missão a cumprir aqui na terra. Que eu possa, Pai, mostrar para cada um aqui a missão ao qual ele foi chamado, ela foi chamada. Que o Teu Espírito Santo possa esclarecer, Pai, tirando as escamas dos olhos, tirando a dureza do coração. E nós desde já, Pai, te agradecemos por esse tempo na Tua presença. Nós já te agradecemos, Pai, porque nós podemos ouvir a Tua palavra, porque como nós lemos aqui, se nós permanecermos na Tua palavra, vamos ter a eternidade. Então nós abraçamos a Tua palavra para que possamos ter a eternidade do Senhor em nossos corações. E desde já nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém? Pode aplaudir o Senhor. Amém, glória a Deus. Quinta-feira esteja conosco, você que está aqui, você que está aí acompanhando. Quinta-feira inicia a campanha Isaías 61, que é anunciarei as boas novas. Quem estará ministrando vai ser o apóstolo Douglas, aí depois vai ser o pastor Ismael, e aí por diante terão outros ministrantes, tá bom? Domingo agora nós teremos nosso culto de Páscoa. Teremos Santa Ceia do Senhor no culto de Páscoa. Venham adorar a Deus, né? Celebrar ao Rei dos Reis, né? Que o culto de Páscoa é um dos cultos mais importantes para nós que somos evangélicos. E no dia 8 nós teremos aqui o culto de mulheres guerreiras. Vai ser uma grande bênção. Teremos a pastora Ângela Santos. Como eu disse, vai ser um grande Pentecostes aqui, né? Nós vamos aí fazer um grande mover de Deus. Tem um monte de adoradora que virá junto. Vai ser muito bom esses cultos. Dia 1º, eu estarei ministrando numa igreja lá no Continental. Quem quiser também ir comigo, só dá um toque para ir, tá bom? Deus abençoe a todos. Tenham uma excelente semana. Eu vou dar a bênção apostólica. Antes da bênção apostólica, eu quero orar pela vida do presbítero Alex e da pastora Carla. Estenda suas mãos em direção ao Hospital HMU, que fica pra lá. Nós vamos profetizar. E ele estava aí assistindo a live também, né? Tá. Nós estamos aí orando. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, em nome de Jesus, nós como igreja oramos, profetizando cura para a vida do presbítero Alex. Em nome de Jesus, cremos, Pai, na vitória do Teu Filho. Cura, Senhor, pois o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades.
Pai, em nome de Jesus, Aleluia. assim como ele, tem outras pessoas internadas naquele hospital, Nome de muitos Jesus. com dengue, muitos com Covid. Espírito Santo de Deus, cura de Cura, toda Pai. enfermidade. Em nome de Nós Jesus. profetizamos que esse hospital vai esvaziar, porque haverá um grande mover de cura. Sinais, prodígios, poderes Em nome de miraculosos Jesus. que estão sobre as nossas mãos, nossas Aleluia. vozes. Profetizamos sobre estas vidas. E também profetizamos para a vida da pastora Carla. Espírito Santo de Deus, cura ela, Senhor, de toda enfermidade, todo ataque espiritual. Em nome de Jesus, toda obra de magia negra que é feita para a tua filha, para paralisá-la, está quebrado, está repreendido. Em nome de Jesus, declaramos a vitória da tua pequena. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, em nome de Jesus, vamos na bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer os olhos dele sobre você, a tua casa, a tua família. Abençoa, Senhor, cada um dos teus filhos. Abençoa, Senhor, também a vida, Senhor, do Everton, Senhor. Everton, né, amada? Everton. Gerson, abençoa, Senhor, a vida do Gerson naquele presídio, Pai, em nome de Jesus, cremos na vitória do teu filho. Eu creio, Senhor, que em menos de 40 dias o teu filho estará na cruz, estará, Senhor, para poder glorificar o teu nome, te servir e dar, Senhor, o canto, gritar o canto de vitória. Vá na bênção, vá na paz do Senhor Jesus. Todos vocês, uma semana excelente de vitórias. Em nome de Jesus, aplaudo o Senhor. Glória a Deus. Vamos tirar uma fotinha?